E aí, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, tá? E o assunto do cristianismo de hoje vai ser: devemos consultar os mortos? A gente vai discutir esse assunto conforme a Bíblia nos mostra, se devemos ou não consultar os mortos, tá? Vamos lá. O que é a necromancia? A necromancia é um modo de adivinhação pela devoção dos mortos, entendido como nigromancia, nigrer, que é preto, que é a forma italiana, espanhola e francesa antiga. O termo sugere magia negra ou arte negra, em que resultados maravilhosos são devidos à ação de espíritos malignos. A prática da necromancia supõe a crença na sobrevivência da alma após a morte e a posse de um conhecimento superior pelo espírito desencarnado. A possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos, as circunstâncias e as condições dessa comunicação, tais como o tempo, lugar e ritos a serem seguidos, dependem das várias concepções que foram consideradas a respeito da natureza da alma que partiu da sua morada, suas relações com a terra e com o corpo no qual anteriormente residia. Como as divindades frequentemente eram apenas heróis humanos elevados à categoria de deuses, a necromancia, a mitologia e a demonologia estão intimamente relacionadas. E os oráculos dos mortos nem sempre são facilmente distinguidos dos oráculos dos deuses. A necromancia em países pagãos. Juntamente com outras formas de adivinhação, a magia e a necromancia é encontrada em todas as nações da antiguidade. E é uma prática comum no paganismo, em todos os tempos, em todos os países. Mas nada de certo pode ser dito quanto ao lugar de sua origem. Na Grécia, em Roma, a evocação dos mortos ocorreu especialmente em cavernas ou em regiões vulcânicas, ou perto de rios e lagos, onde a comunicação com as moradas dos mortos era considerada mais fácil. Entre esses necromanteias, psicomanteias ou psicopopeia, o mais célebre foi o oráculo em Teroprótia, perto do rio Acheron, que deveria ser um dos rios do inferno, outro em Lacônia, perto do promontório de Tenaros, em uma grande e profunda caverna, de onde saía um vapor negro e doentio que era considerado como uma das entradas do inferno. Outros em Arnos, no Épiro, e Heraclea, no Propotis, na Itália. Oráculo de Cumea é uma caverna perto do lago de Vênus, na Campania. Era um dos mais famosos. Aqui está dizendo alguns oráculos da antiguidade, onde diziam se comunicar com os mortos, tá? Vocês me desculpem a pronúncia. Os espíritos podem falar com a gente? O único espírito com quem devemos ter interesse em comunicar é o Espírito Santo de Deus. Outros espíritos que podem comunicar conosco são os anjos e os demônios. Os espíritos dos mortos não podem comunicar conosco. Deus é espírito. João 4:24. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro dessa pessoa, guiando-a, ajudando a compreender a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo comunica conosco, fala sobre Deus. João 16:13-15. Nosso interesse deve ser conhecer mais sobre Deus e comunicar com Ele regularmente, através da oração e do estudo da Bíblia. O resto são demônios demônios. Não romantizam o mundo espiritual como nós, apresentado em Ghost, do outro lado da vida. Quem morreu, morreu. O caso do rei Saul. Tendo o Senhor rejeitado Saul como rei, ele tentou falar com os mortos para obter orientação. Ele procurou uma médium e lhe pediu para chamar o falecido profeta Samuel. Esse relato está em 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo de 5 a 8. A Bíblia não diz se foi um demônio fingindo ser Samuel ou se Deus abriu uma exceção e deixou o verdadeiro Samuel falar com Saul.
Esse detalhe não é importante. O mais importante foi o resultado da conversa. O espírito de Samuel condenou Saul por seus pecados e anunciou que ele iria morrer no dia seguinte. Saul acabou morrendo porque foi desobediente a Deus e consultou os mortos. Esse relato está em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Falar com o morto não ajudou antes e sim confirmou a sua condenação. O que a Bíblia fala sobre consultar os mortos? A Bíblia diz que falar com os mortos é pecado. Os mortos estão mortos. Perdoem a redundância. Não podem falar conosco, nem nos ajudar. Quando precisamos de ajuda, orientação, devemos falar com Deus, não com os mortos. Eles estão separados do mundo dos vivos. Não tem mais contato. Os mortos não podem nos ouvir, nem falar conosco. Os mortos não se tornam deuses, não sabem tudo, nem têm a resposta para tudo. Só Deus tem as respostas. Não precisamos consultar os mortos. Isso é um insulto para Deus, porque pomos nossa esperança na pessoa errada. Tentar comunicar com os mortos é perigoso, porque a verdade é chamar os demônios. O diabo é o pai da mentira. E é uma mentira acreditar que podemos falar com os mortos. Está em João, capítulo 8, versículo 44. Muitas experiências genuínas de comunicação com os mortos são demônios fingindo ser as almas dos mortos. Mesmo médiuns falsos que inventam tudo, arriscam chamar demônios a sério, sem querer. Orar para os santos e para Maria também é errado, porque eles estão mortos. Mesmo estando no céu, eles não podem nos ajudar nem interceder por nós. Só Jesus intercede por nós, porque ele está vivo. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O melhor é deixar os mortos em paz. Então, aqui, esse pequeno estudo que nós vimos, ele diz que não devemos conversar com os mortos, né? Os mortos estão mortos. O único espírito com quem devemos nos comunicar é o Espírito Santo de Deus, tá? Aqui, se vocês prestarem atenção no estudo, ele diz que também a intercessão e a oração a Santos e Maria é uma tentativa de se comunicar com os mortos, porque Maria e os santos estão mortos, né? Segundo a crença protestante, Maria não foi assunta aos céus. Ela morreu como um ser humano normal, mas ela está sim no céu, porque ela era mãe de Jesus, né? Uma mulher reta, uma mulher realmente santa. Não essa santa que a Igreja Católica representa, né? A figura de Maria na Igreja Católica virou um ídolo, né? Então nós não devemos considerar a Maria na visão católica, tá? Então nós devemos sim pedir intercessão, só que do Espírito Santo, não de pessoas que já faleceram, tá? Esse é o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E fiquem com os próximos vídeos, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!